Hoje, a gente tem que lembrar sempre no binômio que a informação ficou mais rápida e a população ficou maior. Ao mesmo tempo, o tempo ficou menor. Então, hoje, quando você cancela uma pessoa na rede social, esse cancelamento dura pouco tempo. Ele pode durar pouco tempo. A pessoa pode reverter isso, porque a informação é mais rápida. Ah, mas se você caiu no gosto daquele que adora odiar... Bom, aí ele tem que aí ver o José Maia da vida. Aí tem que ver até que ponto o indivíduo também ele tem as costas dele quente ou fria, né? O quanto tem de verdade naquilo que é dito e quanto que o outro que está falando tem de validação perante aquilo que ele está falando, porque afinal de contas todo mundo que fala muito dá bom dia para cavalo, né? Sim. E aí você Eu perde. nunca entendi isso. Quem fala muito dá bom dia a Dá cavalo. bom dia para cavalo, porque vai dando. Aí passou o cavalo e oi, tudo bom? Entendi. Bom dia. Então, eu acho que tem isso. Então, isso acaba criando um fluxo que o outro não consegue acompanhar. Então, tem muita coisa que já foi dita que é bobagem. Entendi. E tudo bem, entende? Mas, assim, o cancelamento, o pior dos cancelamentos é aquele que eu ainda acho, como você falou, que vem de núcleos poderosos, né? De uma emissora de TV ou de rádio, de um jornal, de uma revista. O cancelamento ali do grupo, do WhatsApp. Não, individual é uma coisa. Agora, individual. Você ser cancelado publicamente sério, no publicamente Twitter da vida, sério. Você virar hashtag, você destruir a sua vida. E existe um prazer do outro em destruir o que você, mesmo se você não for aquilo que está sendo falado. Exatamente. E aí a gente cai de novo nessa questão cultural. E maldita também, né? Porque quem gosta de fazer isso é o quê? Uma pessoa do mal, né? Ah, sim, claro, cara, porque ninguém tá dando flor nem distribuindo santinho bom, ninguém tá pregando palavra de Jesus aí. Tá todo mundo querendo malhar o Judas. É aquela velha história, né? Um Judas, né? De Halloween todo mundo gosta de fazer o vampiro e a bruxa, mas na Semana Santa eu não vejo ninguém sair de anjo. Tudo bem, não entendi a comparação, mas ok. Não, porque tem uma atração... porque, sabe, tem uma atração fatal pela maldade, mal. né? Pelo mal, então você vai sacanear a vida do outro, porque, afinal de contas, a gente vive essa concepção medíocre, no meu ponto de vista, que ninguém vibra pelo avanço do outro, mas todo mundo aplaude o fracasso da pessoa. E isso é uma questão que vai demorar ainda muito tempo para a gente mudar. Isso é humano. Você falou que está passando mal, todo mundo te liga. Você falou que você está bem, ninguém te liga. Mas isso é do humano, não? Mas isso é um perfil muito... Estou falando das minhas relações. É a média do ser humano, é assim. Eu não vejo que é do ser humano, não, tá? Eu vejo que é de uma concepção muito subdesenvolvida. Você acha que é um problema cultural? Eu acho que é um problema cultural. Eu acho que é um problema cultural de uma sociedade para baixo, que todo mundo se ferra. Então, quem se destaca não é legal, né? Isso é muito cultural, isso é muito subdesenvolvido, isso é muito... Eu vejo assim. E da invejinha, né? Se ele você não pode... E se você... É aquela coisa que eu já falei várias vezes também, o pessoal sabe. Como é que você fez para chegar onde você está? Cara, como assim, bicho? Como assim? Como assim? É a inveja total mesmo, né? Você não merece estar aí. Eu não aceito que você esteja aí. E eu não. São sociedades muito desiguais, né? São sociedades que, no fundo, têm oportunidades desiguais, distribuições desiguais, educação desigual. E isso não permite que o teu próximo seja visto como uma pessoa merecedora. Se ele
está ganhando alguma coisa é porque ele teve algum movimento escuso para ter aquilo. Aí na internet também tem as pessoas que se passam uma pelas outras, o catfish da vida, Sei, né? isso. É uma questão idônea, como é que é? Ideológica, né? É que o catfish, eu não entendo, mas compreendo. O catfish é aquela pessoa que não tem atrativo nenhum, quer conquistar pessoas que são, vamos dizer, mais bonitas que ele, e aí ele pega uma foto de uma outra pessoa, põe, mas para viver uma fantasia Mas até virtual. onde isso vai? Tem uma série ótima da Netflix, que até várias pessoas me falaram, eu falei, eu já assisti, mas isso não é um crime para eu trazer, mas aqui dá para trazer esse contexto, que é um jogador de futebol americano, bonitão, aliás, ele está muito mais bonitão, mais velho do que mais novo, e ele conhece uma menina pelo Facebook e fica namorando com ela durante 3 anos. Ele nunca viu essa menina. Para ele fez bem, porque namorar à distância dessa maneira, ele estava numa fase que ele tinha que se focar no futebol. Ou, para mim, ele pode ser gay também, e ali facilitava, porque eu tenho uma namorada, já está no Facebook, não preciso ter contato físico, minha namorada. Mas também ele ficou focado no futebol, fez dele um grande jogador, e porque ele ficou focado, não ficou indo para festa, balada, coisa até quatro. Só que o que acontece? A menina, o cara que estava se fazendo passar pela menina, começa a ficar angustiado, porque aquilo já tinha chegado há um tempo, ele tinha ido longe demais. Ele inventa que a menina morreu. Aí o cara joga uma partida, e a avó tinha morrido 2 dias antes, ele joga uma partida, assim, ele fez um super jogador. E no final ele fala, esse jogo eu homenageio a minha avó e a minha namorada que acabaram de morrer. Ué, você tem uma namorada que morreu? Puta, jogador de futebol? Morreu. Não, começa. Jogador de futebol, perde namorada de 21 anos. Tal, e a foto dela saindo em um monte de lugar. E a verdadeira, cadê que não viu, que ninguém vê? A verdadeira eu já sabia, inclusive, dessa foto. Cara, mas eles vão inventando tanto que aí ele inventa que a menina ressuscitou e ele acredita. Só que aquilo foi tomando. Até que se descobre que, na verdade, era um gay ali, era um catfish, era o gato por lebre. E os cara foi destruído. Destruído porque ele inventou que ele tinha uma namorada. Ele inventou. Ele falou que a namorada dele morreu. Mas assim, o catfish, eu acho que ele não é aquela pessoa que se passa pelo outro e assume uma identidade. Ele nunca vai aparecer. Bom, a gente vê isso muito, né? A gente vê isso... Há um tempo tem um observatório de comportamento na PUC, comportamento digital, muito interessante, que eu acompanhei o trabalho deles por algum tempo. E eles falavam muito desse fenômeno, inclusive de usar outras fotos, e que as pessoas reclamavam, tinha uma grande reclamação quando elas descobriam uma foto de si sendo postado como sendo de outro, né? Isso que você está falando aí. E isso gerava toda uma denúncia, coisa e tal. Mas, sabe, esse é o problema de quem está imerso e vive todas as relações pela rede social. Então, esse também é um efeito colateral. Você tem que ter alguns mecanismos de averiguação que fogem da rede social. Se você o namoro dessa forma, você viu o caso agora que saiu e que o pior é que parecia uma comédia, mas era verdade, da mulher que achava que estava namorando o Johnny Depp. Sim, mas lembra também da Isis de Oliveira, que achou que estava namorando o George Clooney lá atrás, por fax. Escuta. Mas assim... Escuta, então, o que eu... Mas eu vejo essas pessoas como vítimas. Não. Tanto que ela perdeu dinheiro. Que eu ia entrar nos golpistas. Elas são vítimas, mas eu quero entender onde falhou a checagem da realidade delas. Porque tem uma hora que você precisa checar a realidade. Será que também a fantasia não estava tão boa que ela quis acreditar que fosse realidade? Eu não quero nem checar. Então você é responsável, não é? Claro que você é responsável. Mas o problema é que eu não tiro o direito de a pessoa ser a vítima dessa senhora do Johnny Depp, da outra do ator lá coreano, porque essas pessoas são malditas que percebem que aquelas estão vulneráveis para serem atacadas. Então a pessoa está com a porta aberta, é claro, a pessoa é responsável, mas se ele não tivesse
percebido essa porta aberta, essa pessoa não teria sido sacaneada. A vida dessas pessoas, geralmente, essas vidas não estão boas. Então. Para uma pessoa aceitar, uma senhora, tem uma que fez plástica. Então. Para ir morar com John Depp lá. Então, é isso que as pessoas têm que parar um pouco, e esse é uma fala de alerta desse nosso programa, desses nossos encontros, dessa sistematização de pensamento que a gente faz aqui, é uma fala de alerta. Gente, nada em demasia. Você não pode viver a rede social. Ela é ótima. A internet é ótima. A rede social é muito importante. Reencontra pessoas, cria relações boas, satisfaz, muitas vezes, a impossibilidade de você estar junto com grupos e coisa e tal. Mas você não pode esquecer o real, né, em detrimento desse mundo virtual. Você precisa criar aspectos saudáveis da vida como ela é. Então, eu conheci uma pessoa pela internet, não dá para eu continuar até um certo ponto acreditando que eu vá manter uma relação por esse meio, né? Você tem que partir para o real, você tem que partir para o toque, para o cheiro, para o gosto, para os outros órgãos do sentido, não é? Ainda mais se for o John Depp, né? Pô! Aí, meu filho, vai de FaceTime, eu pego... Não, aí é diferente. Não. Eu entendo, é que nem, por exemplo, esse golpista do Tinder brasileiro que roubou milhares de reais de mulheres formadas, o que deram para várias das vítimas, mais de 20 e poucas vítimas, várias delas não querem nem mais aparecer, porque são mulheres formadas, mulheres com trabalho bom, e elas se sentem idiotas. Então. Só que esse era de verdade, no seguinte mas... sentido, fisicamente. Elas chegaram, beijaram, pegaram, fizeram tudo. Só que ele era de mentira. Ele falava que ele era de uma família X, mais ou menos como o golpista do Tinder americano. Americano não, israelense. Essas pessoas têm o falso Johnny Depp, mas tem o falso que se apresenta com o nome de alguma coisa. Isso é complicado. Aí é complicado, porque você precisa pegar referência. Mas veja, é uma questão é uma questão populacional no sentido, muitas pessoas, muitos golpistas. Porque o conto do vigário é muito antigo. E sempre existiu. E sempre existiu. Vai ter um monte de gente vendendo o viaduto do chá, não tinha? Para quem não conhece o conto do vigário, é um conto clássico do cara que se dizia vigário, vindo de um outro país, tudo mais, e herdeiro de uma fortuna imensa. E aí ele entra na sociedade, ele vai penetrando nos círculos e ganhando favorecimentos, tudo mais, e é o conto do vigário, se transformou nessa legenda. Então, isso existe. Sim, as mentiras de pessoas que falam que é filho deste, filho daquele, tudo mais, e não é. Isso é um clássico. Não, Vale Tudo, a novela mostrava, Maria de Fátima, mas era isso. Agora tem um real, né? Tem aquele que é um documentário excelente chamado VIP, que é sobre um cara que inventou que era herdeiro da Gol. Sim, eu me lembro desse caso. E ele falou que era herdeiro da Gol, o cara... Ele só falou que era herdeiro da Gol. Só. E ali aconteceu. Eu me lembro desse caso. Ele viajou de helicóptero, ele ficou em altos hotéis, ele ficou nas fazendas de não sei quem. Mas, gente, é o herdeiro da Gol. Cara, mas no caso assim, herdeiro da Gol, você põe herdeiro da Gol. Vão aparecer todas as fotos da pessoa. Pois é, mas é aquela história, né? Hoje, né? Que sociedade é essa que admite... Quem tem um passado um pouco melhor ou com destaque, às vezes nem fala. E quando fala, até se arrepende. Sim. Porque, às vezes, o que aconteceu no passado não se comunica à sua situação do futuro. Muita coisa acontece nesse meio do caminho, ainda mais quando é geracional. Quando é o herdeiro da Gol, cara, que pessoa é essa que precisa se apresentar como herdeiro da Gol e o outro que ouve isso e aceita? Não estava no modo avião.
Ligações. São esses stalkers. O que eu quero dizer é o seguinte, eu me lembro, eu tive uma loja durante um tempo e, sabe, era uma loja que tinha uma certa fama, um certo conhecimento, as pessoas Mimi, chegavam como ali. é que é? O brechó Madame Mimi. Mimi. E eu me lembro que eu recebi um garoto, eu não posso falar o nome, porque senão vai me processar e tudo mais, e ele chegou na loja uma vez e ele falou assim, olha, eu sou o neto da fulana de tal, que era uma atriz muito famosa do teatro. Depois você me conta. Depois eu te conto. Ele era o neto da fulana de tal. Olha, ele chegou assim na eu loja. conheço. Oi, eu sou o neto da fulana de tal, então eu queria ver. E eu com isso. E eu com isso, querido. Aqui, e a gente tinha uma lousinha na porta que estava escrito assim na lousa. Aqui todo mundo é igual, tá? Nossa, e ele já chegou falando isso. E ele chegou e falou isso, como se ele fosse conseguir alguma coisa. Então, sabe, é uma responsabilidade minha de não crescer o olho e falar, nossa, você é neto da fulana ou você é herdeiro da Gol, por favor. Não, você é herdeiro da Gol e está tudo bem, você vai pagar a entrada. Eu concordo. Então assim, o que eu quero dizer... você é herdeiro da Gol, então tem umas reclamações para fazer. Eu fui o pegar que, uma vinha. O que eu quero dizer é que, assim, toda parte tem uma contraparte. Sim. Então, a responsabilidade é da parte e da contraparte. Claro que eu não estou pondo no mesmo pé, mas a gente sabe, quem vê crime sabe que a contraparte, entendeu? Num determinado momento estava, de certa forma... Eu concordo. É como a Rosângela fala bastante. Gente, estudar a história da vítima é importante, não para transformar ela em culpada, mas para ver onde ela também... Errou, onde ela vacilou. Onde a porta estava aberta. Porque tem vacilos. E as pessoas que sofrem golpes, elas vacilam. Não intencionalmente, mas elas vacilam. E elas têm que entender que elas vacilaram. E elas têm que se corrigir, elas têm que superar isso para entender que existe um lado positivo de tudo isso, da rede social, que é muito bom. Que a gente não vai conseguir voltar para trás. A não ser que mudar o polo magnético da Terra, acabar o 4G, acabar o Wi-Fi, sei lá o que vai acontecer, se um dia acontecer. Aí sim, aí a gente volta de novo na carta. Mas, enquanto isso, a gente tem que aproveitar essa coisa maravilhosa.